Olá, pessoal do CPC de Melo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. É, Meus alunos, nas aulas de pós-médio, o meu foco tem sido a preparação de vocês para o Enem, né? Exame Nacional aí do Ensino Médio. E nessas aulas que nós estamos tendo, né, que nós chamamos aí de homeschool, né, as aulas em casa, né, a escola em casa. Então, eu gostaria muito que vocês aproveitassem essas oportunidades, né? Na aula, na semana passada, eu disponibilizei lá, eu fiz na plataforma Socrative, atividades no formato Teams, de conteúdos elementares, de matemática elementar, e também questões de cinemática, que é uma parte da física da primeira série, que vocês estudaram no ano passado, alguns no ano retrasado, né? Os alunos de segunda série estudaram no ano passado. Os alunos de terceira série estudaram um ano retrasado. E esse conteúdo de mecânica, vamos assim dizer, em física, é um conteúdo bastante recorrente no Exame Nacional de Acesso, de ensino médio, tá? E então, meus alunos, observe que esse conteúdo já tem sido abordado com vocês ao longo desse ano. Eu tenho batido essa tecla com vocês. A nossa primeira lista de pós-médio eu fiz baseado nesse conteúdo. E quando nós estávamos tendo as aulas presenciais, né? E agora, nos últimos dias agora, das aulas né, não presenciais, que é o que nós estamos trabalhando, vocês perceberem, nas aulas das semanas anteriores também, eu trabalhei esses mesmos conteúdos aí de cinemática com vocês. E nas aulas da semana retrasada, eu fiz a devolutiva das questões do mesmo tema que eu abordei na semana passada. E as aulas da semana passada eu coloquei lá na plataforma e nós tivemos, eu considero pouca participação, né? Em torno aí que nós teríamos que ter pelo menos mais de 150 participantes. São todas as turmas de ensino de segunda série, todas as turmas de terceira série. Então, nós teríamos aí mais de 150 participantes, né? Nós não tivemos, eu acho que talvez uns 50% de participantes. Isso é o conteúdo que vocês vão encarar nas próximas aulas, né? E próximas aulas que eu vou continuar cobrando esse mesmo assunto, eu vou colocar de novo lá no formato 15 na semana que vem, as mesmas as questões parecidas, é óbvio, né? Não as mesmas questões parecidas que vocês vão ter que responder. Novamente, a segunda devolutiva que eu faço de questões com esse conteúdo. Observa agora a devolutiva dessa vez, e na semana que vem eu vou repetir novamente questões parecidas. É lógico que uma questão ou outra pode vir até a mesma, né? Eu quero ver como que vocês estão se desempenhando nessa atividade. Bom, gostaria muito que vocês tivessem atenção nessas questões, porque é bom para você, é bom para você. Nós estamos pensando no seu sucesso, tá? Esse conteúdo então eu estou enfatizando que é muito válido para você, tá bom? Então vamos aí começar a nossa correção. Na primeira questão, meus alunos, ele deu aí um veículo, né? Está animado com uma velocidade de 20 metros por segundo, quando é acelerado uniformemente, até atingir a velocidade de 30 metros por segundo em 2 segundos. O deslocamento do veículo é d. Bom, é só uma aplicação direta da fórmula, né? Da velocidade, né? Então, aí, aplicação direta, né? Nós temos aí a variação do espaço, né? Vamos voltar. A variação, né? Do espaço pela variação do tempo. A aplicação direta aí do conceito de velocidade média, né? Então, nós temos aí a variação do espaço, 50 metros por segundo, né? Correto? Aplicação direta aí da fórmula, né?
nos 2 segundos, né? 50 metros em 2 segundos. Questão 2. Nós temos aí duas bolinhas A e bolinha B, de mesma massa, para nos ajudar, né? São abandonadas simultaneamente dois pontos, ponto A e ponto B. Então, elas estão lá sendo seguradas e elas soltadas, né, simultaneamente. Né? Só que uma está mais perto, outra está mais distante. Né? Uma está a 20 centímetros da esteira e a outra está a 125 centímetros da esteira. Né? Nós estamos vendo aqui pelo desenho. Né? Aí ele fala o seguinte, sobre uma esteira rolante que possui velocidade constante. Então, a esteira está com velocidade constante nesse sentido, né? No sentido, nós denominamos sentido horário, tá bom? Então, continuando aí. Desprezando a resistência do ar, para facilitar a nossa vida, e considerando a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, conclui-se que a velocidade da esteira rolante é d. Calcular, né? Então, deu a aceleração vai ser a gravidade, então vamos desprezar a resistência do ar. Então, nós temos aí a h, que é a altura, né? Note que a altura aqui, nós vamos pegar esta altura do ponto B, a esteira, é de 125 centímetros, e do ponto A, a esteira é de 20 centímetros. Então, vamos fazer o cálculo. Então, a altura é igual a meio da gravidade vezes t ao quadrado. Né? Aplicando a fórmula, vamos encontrar que o tempo de B é de 5 décimos de segundo e o tempo de A é 2 décimos de segundo. Bom, aí então nós temos esse tempo aí, então vamos calcular, né? A esteira que percorre 30 centímetros em um intervalo de 3 segundos. Então nós vamos ter 30 centímetros, né? Em intervalo de 3 segundos, né? Então nós vamos ter aí o seguinte, né? Por quê? Vamos só observar aqui, ao percorrer 30 centímetros em um intervalo de 3 décimos de segundo. Então vamos só observar aqui. Então, nós temos distância. Então, olha aqui, ó. As bolinhas atingem a esteira em pontos separados, percorre 30 centímetros. Então, ele foi dado aqui 30 centímetros, né? Então, 30 centímetros no tempo de, vamos ver o tempo, ah, observar, porque seria a média, né? A média de segundos aqui, ó. A esteira percorre 30 centímetros em um intervalo de tempo de 0,3 décimos de segundo. Que seria a média, né? Se nós somarmos. Não é a média, não. Vou observar aqui o que se trata. Um intervalo de 3 segundos. Por que 3 segundos? Assim, a diferença de a diferença aqui, ó, 5 décimos e 2 décimos. Então, o intervalo foi de 3 décimos de segundo. Então, esse intervalo de 3 décimos de segundo, como foi dado 30 centímetros, que é o comprimento da esteira, então esse comprimento da esteira é de 30 centímetros. Então, ele diz que percorreu aí, nesse intervalo, quando pingou uma bolinha e veio a outra bolinha atrás, ele estava com uma velocidade de 1 metro por segundo. Né? Então, ela já tinha passado uma vez, quando pingou a segunda bolinha, né? No intervalo. É isso que ele está dizendo para nós. Beleza? Questão 3. Questão 3 nós temos um texto, né? Vamos aumentar aqui para a gente ver melhor o texto. Ele fala assim, ó. Leia o texto a seguir, extraído da página eletrônica da Secretaria de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Aí ele tem esse texto, ele fala o seguinte, né? Primeiro sistema de transporte de massa por cabo no Brasil, o teleférico do Complexo do Alemão, foi inaugurado em 7 de julho de 2011. Está aberto ao público desde 8 de julho de 2011. Já alcançou a marca de mais de 4 milhões de passageiros transportados. Atualmente, cerca de 10 mil moradores e turistas utilizam o transporte diariamente nas comunidades do Complexo do Alemão. No dia 15 de dezembro de 2012, foi registrado um recorde de passageiros transportados até o momento.
com mais de 19 mil embarques no sistema, que é integrado ao sistema ferroviário por meio das estações de Bom Sucesso, Barra, Tim, Ramal, Saracuruna. Construído com recursos do PAC e em parceria dos governos federal e estadual, o teleférico tem 3,5 km de extensão e 152 gôndolas, com capacidade para transportar 8 passageiros cada. A viagem da primeira estação, Bom Sucesso, à última, Palmeiras, tem duração de 16 minutos. O custo de uma viagem é de R$ 1 e são garantidas 2 passagens gratuitas diárias, uma de ida e outra de volta, não acumulativas, para os moradores do complexo. É necessário realizar cadastramento em postos de atendimento no Rio Card, sistema de vale transporte do governo estadual do Rio de Janeiro, por meio de apresentação do CPF e do comprovante de residência. Fonte, Periférico do Alemão, disponível no site. Tá? Segundo os dados apresentados no texto, a velocidade média desenvolvida por passageiro que faça a viagem completa da primeira à última estação em quilômetros por hora, aproximadamente, é igual a... Bom, nós só vamos tirar os dados aqui, né? Nós temos aqui o tempo, né? Gasto. Nós temos o tempo, vamos verificar, é de 3,5 quilômetros, né? A extensão, 16 minutos, né? Passa a aplicação direta da forma. Então, vamos ver lá a resposta esperada. Só aqui, resposta esperada. A velocidade média desenvolvida pelo teleférico no percurso, velocidade média é igual à variação do espaço pela variação do tempo, 3 quilômetros, transformando 16 minutos em horas. Então, nós temos aí aproximadamente a velocidade média de 13 km por hora. Resposta esperada. Então, você pode ver que é uma aplicação direta da fórmula da velocidade, né? Média, velocidade média. Uma questão bem simples. Questão 4, meus alunos. Uma das grandes maravilhas do Rio de Janeiro, o Morro do Pão de Açúcar, é visitado por turistas do mundo inteiro. Para o acesso ao morro, os visitantes utilizam o bondinho do Pão de Açúcar, localizado na Praia Vermelha. Este faz seu trajeto da Praia Vermelha até o Morro da Urca e deste até o Morro do Pão de Açúcar. A tabela a seguir mostra as velocidades médias dos bondinhos e as distâncias percorridas durante o seu trajeto. Então, da Praia Vermelha à Praia da Urca, a distância é de 538 metros. E a velocidade média é de 3 metros por segundo. Né? E do Morro da Urca ao Pão de Açúcar é de 749 metros. E a velocidade média é de 4 metros por segundo. O tempo que o bondinho leva em minutos para ir da Praia Vermelha até o Pão de Açúcar é de aproximadamente a aplicação direta da fórmula. Calcula os dois casos e pode somar no final, né? Então, resposta esperada, né? Vamos diminuir aqui. Então, calculando o tempo do percurso da Praia Vermelha até o Morro da Urca, nós temos que o tempo é de aproximadamente aí 3 minutos, né? Calculando o tempo aí do Morro da Urca ao Pão de Açúcar, ao Morro do Pão de Açúcar, nós temos aí aproximadamente 3 minutos, o que vai dar aí aproximadamente um tempo de 6 minutos para esse percurso, né? A próxima questão 5. Questão 5 traz um texto novamente, né? Essa questão, se você observou, ela já tinha sido comentada em questões anteriores, né? Eu já tinha trazido isso, né? 90 milhões em ação, Miguel Gustavo, né? Aí fala aqui, 90 milhões em ação, frente Brasil do seu coração, né? Assim cantava a música que embalou o Brasil à conquista do tricampeonato mundial de futebol em 1970.
Em 2010 já eram 190 milhões, né? Então, olha só, houve um aumento de 100 milhões, né? A velocidade média de crescimento da população brasileira em 40 anos, né, que foi de 2010 a 1970, 40 anos, foi de, só você observar, eu já havia comentado essa questão anteriormente, e pouquíssimas pessoas acertaram essa questão, né? Então, calculando a velocidade média, 190 menos 90 por 40. Então, 100 por 40, 2,5 milhões de habitantes por ano. Essa é a velocidade de crescimento da população brasileira nesse intervalo de tempo aí. Questão 6, nós temos aqui um quadro, né, chamado um quadro, ou circuito, né, circuito elétrico, né, nós temos aqui as disjuntores, né, e aí ele faz a seguinte pergunta, né, essa questão o aluno de terceira série não pode errar de forma alguma, né, o ampere é a unidade do sistema internacional que mede a corrente elétrica que atravessa o circuito elétrico, né? A relação entre as unidades básicas no sistema internacional que determinam o ampere bom, ampere, se você for ver a nomenclatura, ele é coulomb por tempo, se amperagem, né? Eu faço uma secção, corte no fio, né? E vou medir ali naquele corte que eu fiz, quantos, qual a carga que passa em determinado tempo. Então, a carga nós sabemos que é dada em coulomb e o tempo é segundos. Então, você vai perceber que a resposta é coulombs por segundo, né? Letra D, alternativa, né? Vamos ver lá a resposta esperada. Resposta esperada, então, o ampere é a unidade de corrente elétrica que mede a carga que passa por uma secção do corte em segundos. Carga é coulomb e o tempo é segundos, né, do condutor. Beleza? Aluno de terceira série não pode errar essa questão, né? Questão 7, meus alunos. Um corpo é abandonado a 180 metros de altura, supondo desprezível a resistência do ar, ainda bem, para facilitar a nossa vida, e considere a gravidade 10 metros por segundo, tá? A gravidade é 10 metros por segundo, a gravidade não é 0 metros por segundo, aqui ficou errado, tá? Considera a gravidade 10 metros por segundo, o tempo de queda em segundos é d. Bom, é só a aplicação direta da fórmula, né? Olha só, a variação do espaço é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais a metade da aceleração pelo tempo ao quadrado. Então, a aplicação é de 180 metros, então a variação da queda é de 180, né? A, a velocidade inicial, como ele é abandonado, ele sai de zero, então ali é zero, então aqui a gravidade é 10. A aplicação direta, então, gastou 6 segundos para despencar. Questão 8. Um ponto elevado abandona-se uma pedra em repouso. Uma vez que desprezem os efeitos do ar e se considere a gravidade local, G, após o tempo, T, a velocidade será V e o percurso H. Valores absolutos. Após um tempo, o dobro, né, o dobro do tempo, a velocidade e a altura da queda serão, vamos aplicar a fórmula, a velocidade varia proporcionalmente ao tempo. O deslocamento é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Não fica claro se referem à velocidade ou ao tempo. Então, essa aqui é a resposta esperada, né? Basicamente, a aplicação da mesma fórmula da questão anterior, tá? Questão 9. Um homem entra num elevador no 20º andar de um edifício carregando uma maleta. Durante a descida, ele resolve soltar a maleta e verifica que ela não cai em relação ao seu corpo. Nessa situação, conclui-se que ele está parado, descendo com velocidade constante,
descendo com aceleração igual à da gravidade, descendo com a aceleração maior do que a da gravidade, descendo com aceleração menor do que a gravidade? Não. Provavelmente é a letra C, né? A resposta. O elevador está em queda livre, consequentemente, sua aceleração é igual à aceleração da gravidade. Por isso que a maleta não cai. Ele está descendo muito rápido, né? É 10 metros por segundo a, a gravidade. Então, ele está descendo muito rápido. É um elevador muito rápido. Né? Então, por isso que a maleta não cai. Ele solta a maleta fica parada no ar. Interessante, hein? Um passageiro caminha na sua superfície, perdão, um passageiro caminha na superfície de um trem com velocidade de 8 décimos de metros por segundo em relação a um ponto dessa superfície. O trem desloca-se na mesma direção e no sentido oposto que o passageiro, com velocidade constante de 36 quilômetros por hora em relação à Terra. Para um observador parado em um ponto fixo nos trilhos, o valor da velocidade do passageiro em metros por segundo é d. Observa, vamos ler, só observa o detalhe aqui, ó. Um passageiro caminha na superfície de um trem com velocidade. Então, essa é a velocidade do passageiro em relação a um ponto dessa superfície. Então, o passageiro está nessa velocidade. Com a velocidade do trem, então, para quem está fora do trem, está observando o passageiro nessa velocidade, mais essa. O trem se desloca na mesma direção e no sentido oposto, na mesma direção horizontal, o trem vai se deslocar na vertical, né? Na direção horizontal. E sentido, na direção horizontal e sentido oposto que o passageiro, né? Então o passageiro está em sentido contrário do trem, né? Então, o trem, vamos supor, está indo para a direita e o passageiro está indo para a esquerda com essa velocidade, né? Para um observador parado em um ponto fixo nos trilhos, então o observador está parado no ponto fixo, o trem está nessa velocidade. E o passageiro vai estar essa menos essa, né? Então você vai encontrar aí a velocidade do passageiro, letra D, porque ficou no sentido contrário. O trem vai passar para o passageiro, para o observador nessa velocidade, 36 km por hora. Isso é fato, né? Se o passageiro estivesse caminhando no trem no mesmo sentido do trem, somaria essa mais essa, então 36,8. Como o passageiro está caminhando no sentido contrário do trem, então subtrai de 36 por 0,8, né? Então vai dar letra D. Então observem, olha só, né? Fazendo o cálculo, nós vamos ter o seguinte, né? 36 dividido por... ele passou por metros por segundo, né? Então vai dar 10 metros por segundo. Aí depois faz o cálculo, né? Não foi letra D, não. Eu esqueci desse detalhe, olha só. Como os sentidos das velocidades são opostos, a velocidade resultante se subtrai. Beleza, os sentidos são opostos. Né? Mas eu esqueci, né? Eu peguei direto 36 metros e subtraí de 0,8. Olha só, eu cometi o erro da conversão, né? Tem que fazer a conversão, né? Então vai dar aí a resposta. Letra B, né? Como resposta? Isso, letra B. Letra B, porque passa 36 km por hora, tem que passar para metros por segundo, né? Ou passa 0,8 para metros por km por hora, né? Tem que fazer a conversão, não pode sair subtraindo direto, não. Foi o que eu fiz e fiz errado, né? Não prestei atenção nesse detalhe, tá vendo? Prestar atenção nas conversões, né? A maioria dos nossos erros é isso aí, né? A gente não observa esse detalhe das unidades, né? E acaba cometendo alguns equívocos, tá bom? Os alunos, no mais eu me coloco à disposição se fica alguma dúvida. Lembrando que eu vou repetir questões parecidas na nossa próxima aula de pós-médio, tá bom? Até mais para vocês.